Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, daqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, onde eu e você vamos conquistar conhecimentos. Vamos para a nossa aula? A nossa aula de número 10 de Sociologia tem como tema: Olá, vamos votar? O objeto de conhecimento é poder, política e ideologia. Vamos para a nossa dúvida? Como nasceu a democracia e como ela se constrói nas sociedades modernas? Essa é a nossa dúvida. Eu peço que vocês analisem com calma essa questão e daqui a pouco a gente volta para analisá-la. Vamos falar de democracia, mas é difícil falar de democracia sem voltar no tempo, sem voltar lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, não é isso? Porque lá é que surgiu a democracia. E surgiu de duas palavras: demo, que significa povo, e cracia, que significa poder, que significa governo, não é isso? E nós estamos aqui, na Ágora, lá onde se dava o processo, né, da votação, das discussões, dos problemas da polis da Grécia Antiga. Vamos lá então ver isso aí? Democracia, sentido etimológico. Democracia tem origem nos termos gregos, demo, como nós já vimos, mas que significa povo, e cracia, que significa, ou quer dizer governo, quer dizer poder. Não é isso? Na sua etimologia, na sua origem, o conceito quer significar governo do povo. Isto é, democracia é um regime político onde o poder do governante emana do povo. Emana do povo. O que é emana do povo? O que é emanar? Significa sair, né? Vem do povo. É o povo que tem o poder e delega esse poder a um governante. Não é o governante que manda. Quem manda é o povo que tem o poder. Mas ele delega, ele dá esse poder a alguém para, em seu nome, exercer esse poder. Isso, então, é a democracia, certo? Vamos, então, aí continuando. O conceito surgiu na Grécia Antiga, como já vimos, na cidade-estado grega de Atenas, em mais ou menos 508 a.C., como alternativa à tirania. A tirania é um regime autoritário, onde as pessoas não têm voz, não têm vez, né? Clístenes, que é considerado o pai da democracia, implementa uma série de reformas que concedia a cada cidadão o direito a um voto nas assembleias. Então, se reunia na Ágora e os problemas eram discutidos ali e eram votados. E o cidadão ou os cidadãos votavam, né? E elegiam um ou outro problema que poderia ser discutido, que poderia ser tratado ali. Porém, é bom que se diga que a cidadania na Grécia Antiga estava restrita aos gregos, chamados de gregos bem-nascidos. Isto é, só eram considerados cidadãos os homens com mais de 21 anos que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Então, aí não entrava as mulheres, né?
não entravam os escravos, os estrangeiros não faziam parte aí da democracia da Grécia Antiga, certo? Muito bem. Vamos então aí continuando. Como se processa a democracia na modernidade? A gente viu lá na Grécia Antiga como ela nasceu, e agora, na modernidade, como é que a democracia se processa, como é que ela se organiza? No regime democrático, o governante é eleito pela vontade da maioria da população, que participa na escolha através de eleições livres. As eleições têm que ser livres, o cidadão tem que ir lá votar e escolher o candidato que ele quer, a pessoa que ele quer para lhe representar, né? Por isso, são feitas eleições, são escolhas, a pessoa escolhe, mas tem que ser livres, eleições livres, certo? Muito bem. Na democracia, os direitos do cidadão são respeitados e garantidos sob a égide de uma Constituição. Então, a Constituição é a lei maior de um país, é chamada Carta Magna, é onde estão todos os direitos e deveres de cada um que vive naquele local, naquele país, né? E a escolha do representante, isto é, do governante, se dá através de eleições que podem ser, ou que podem ocorrer de maneira direta ou indireta. Então, as eleições podem ser direta ou indireta. Como é que se dá isso, professor? Vamos lá. Quando a eleição ela é direta, né, na democracia direta, a democracia direta, o cidadão não delega seu poder de decisão a um representante. Como é que se faz? Ele vai lá e as decisões são tomadas diretamente pelo cidadão em assembleias gerais, como acontecia lá na Grécia Antiga. Todo mundo vai dar o seu voto. Mas como é que se faz isso hoje nas democracias modernas com tanta gente? Atualmente, esse modelo não é adotado em nenhuma nação, a não ser em alguns eventos como o plebiscito. No Brasil, a Constituição brasileira de 1988 prevê 3 momentos em que o povo pode exercer a democracia direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Como é que se dá isso? Então, o plebiscito é sempre entre 2 temas, né, que o povo vai escolher. Então, os eleitores escolhem entre 2 temas. Por exemplo, o Brasil, na Constituição de 88, deixou em aberto se nós queríamos ser presidencialista ou monarquia. E o povo escolheu, votou, né? E aí escolheu o presidencialismo, certo? E a iniciativa popular, como é que se dá? São leis que são criadas a partir da população. As pessoas vão escolher, vão votar, vão fazer um projeto de lei. Mas como é que se faz esse projeto de lei? Então, precisa que tenha, por exemplo, uma maioria da população, pelo menos 1%, né, dos eleitores, pelo menos das 5 regiões, das 5 unidades federativas do país, 5 unidades das 27, tem que ter aí uma determinada votação, pelo menos aí de 0,3% do eleitor de cada unidade federativa. E aí você leva esse projeto para a Câmara e aí vai ser votado. Então nós temos leis que foram feitas assim aqui no Brasil, com voto direto da população, como, por exemplo, a lei da ficha limpa. Ela nasceu da iniciativa popular. O povo acolheu aí as assinaturas e levou até o Congresso e foi votado, chamada lei da ficha limpa. Não é isso? Muito bem. Agora nós vamos falar da democracia indireta ou representativa. Na democracia indireta ou representativa, o povo elege seus representantes através de eleições diretas ou indiretas. Vejam, nas eleições diretas, é como acontece no Brasil. Nós votamos diretamente
no presidente da República, no governador, no prefeito, no vereador, né, nos nossos representantes. Nas eleições indiretas, acontece como acontece nos Estados Unidos, né, onde a população elege delegados e esses delegados elegem o presidente. Vejam lá, né? Então, nas democracias chamado indireta ou representativas. Dessas democracias, os representantes atuam no poder legislativo e executivo. Né? Poder legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. No poder executivo, prefeitos, governadores e presidente da República, que são eleitos para zelar pelos direitos dos cidadãos, governar em nome da população, em nome daqueles que o elegeram. Então, o poder na democracia está no povo. Na democracia é o poder do povo. Por quê? Porque nós votamos, elegemos, escolhemos alguém que vai nos representar, certo? Muito bem, vamos para o nosso checklist. Muito bem, nós vimos que etimologicamente o termo democracia ele vem do grego demo, que quer dizer povo, e cracia, que tem o sentido de governo, de poder. Então a democracia ela se originou lá na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, não é isso? A partir das reformas implantadas por Clístenes, que concedia aí a cada cidadão o direito ao uso de voto na Assembleia ou nas assembleias que eram convocadas. Isso se dava onde? Na Ácora. Né? Eles ficavam ali reunidos, mas todo mundo podia votar, professor? Não, apenas os cidadãos. Mas quem que era cidadão na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga, cidadão era apenas os chamados bem-nascidos, os atenienses e filhos de atenienses. Homens maiores de 21 anos. Portanto, as mulheres atenienses estavam fora do processo aí da democracia. Né? Nem tudo é perfeito, mas é esse regime que vai dar origem à chamada democracia moderna. É importante que há um aperfeiçoamento, né, desse processo democrático. Na Grécia Antiga, ela vai surgir em contraposição à tirania, né? Cristo, então, vai fazer essas reformas e vai dar poder ao povo. Então, não é mais o tirano que vai determinar o que tem que ser feito, mas os problemas da cidade, os problemas da polis, eles vão ser votados em assembleia. E aí, na assembleia, você tem direito a voto. É isso? Isso, então, se constitui a democracia. E na modernidade, como é que se dá o processo da democracia, professor? Nós vamos ver agora. Na modernidade, o regime democrático se caracteriza por permitir aos cidadãos escolherem seus representantes via eleições direta ou indireta. Nas eleições diretas, nós votamos diretamente no nosso representante. Nós escolhemos o prefeito, nós escolhemos o vereador, nós escolhemos o presidente da República, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, né? A gente escolhe diretamente o representante. Nas eleições indiretas, elegemos o nosso representante e eles elegem o presidente da República, elegem, né, o governador. Mas sempre acontece mais para a eleição do presidente. Uma eleição indireta, por exemplo, como nós vimos nos Estados Unidos, né, que ela elege delegados, esses delegados elegem o presidente. E uma outra maneira também de eleições indiretas é quando nós elegemos, no caso, os deputados e senadores, e eles elegem o primeiro-ministro, que vai ser o governo, aquele que vai governar, certo? Muito bem. Então, nas sociedades modernas, para a gente enfatizar, as democracias elas podem ser diretas, indiretas, né, ou como nós chamamos de representativas, certo? Vamos então para a nossa dica. Falamos de democracia e eu peço para você anotar aí Anote aí. A democracia tem como características eleições livres
e transparentes para os cargos eletivos no Legislativo e Executivo, em todas as instâncias. Professor, explique melhor isso aí. Cargos eletivos são cargos que são eleitos, as pessoas são eleitas, né? Então, no Poder Legislativo, nós temos de vereador a senador da República. Então, no Legislativo, nos municípios, são os vereadores, para as câmaras de vereadores. Temos deputados estaduais nas assembleias legislativas e temos os deputados federais na Câmara Federal. E temos os senadores. Então, são poderes legislativos, poder legislativo. E o poder executivo? O poder executivo também temos prefeitos, governadores e presidente da República. Por isso que nós estamos falando ali em todas as instâncias. Então, o poder executivo em todas as instâncias. Prefeito, governador, presidente da República. Então, a democracia, né, tem essas características de eleições. O que é eleição? É escolha. A palavra eleições tem o mesmo sentido de escolher. A gente escolhe um representante. A gente vai eleger um representante, alguém que vai nos representar, que vai estar governando em nosso lugar. Governa em nome do povo. Então, a democracia é o poder do povo, né? O povo no poder, diferente da ditadura, diferente da tirania, né? Onde uma pessoa só ou um grupo de pessoas manda, tem o poder de governar, certo? Muito bem. Vamos então para o nosso Anota aí 2. Vejam lá. Vamos falar de cidadania. A cidadania é um pressuposto da democracia. Só podemos exercer plenamente a cidadania num regime democrático. Por outro lado, é o exercício da cidadania que sustenta e garante a democracia. Complicado? Nadinha de complicado. Cidadania é pressuposto da democracia. Não há democracia sem cidadania. Isso que quer dizer, né? A cidadania ela é pressuposto da democracia. Só há democracia quando nós podemos exercer a nossa cidadania. Podemos ter poder de voto, temos poder, temos vez, temos voz e vez. Não é isso? Então, a democracia é o pressuposto aí, a cidadania é o pressuposto da democracia. Mas tem mais, olha aí, só podemos exercer plenamente a cidadania num regime democrático. Por que então isso existe? Porque na tirania, na ditadura, nós não podemos, nós não temos vez, não temos voz, nós não podemos escolher, nós não podemos dizer o que nós queremos, não é isso? Então é importante que a gente preserve, né, a democracia. A democracia ela é fundamental, porque ela traz a liberdade, ela nos dá liberdade, ela nos permite sermos nós mesmos, ela nos permite pensar, dizer o que pensa, né? Então isso é importante. Então, democracia e cidadania, elas vão estar sempre de mãos dadas, não é isso? Vejam lá, só para a gente fechar. Só podemos exercer plenamente a cidadania num regime democrático. Por outro lado, é o exercício da cidadania que sustenta e garante a democracia. Muito bem, vamos então para o nosso encerramento. E assim chegamos ao encerramento da nossa aula sobre democracia. Espero que todos tenham gostado. E peço que vocês nos sigam na rede social @centrodemídias_AM e nos marque em #Projeto Conquistar Seducan.